minha família, não só os dois mais conhecidos, que são o meu pai e meu tio, Sócrates e o Raí, mas a família como um todo, a família da minha mãe, me influenciam, mas obviamente também tem uma responsabilidade envolvida. Tem lá todo o movimento de ESG, todo o movimento social, mas eu ainda acho que tem muita gente, muita empresa que só faz porque tem que fazer. Fala galera, sejam bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala como as marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, founder e CEO da Fito, agência de Brand Experience focada em eventos corporativos e ativações de marca. E hoje eu trouxe um assunto, uma pessoa muito especial, que eu conheço há muito tempo, e a gente vai falar sobre propósito, sobre história e muita entrega. Qual o valor real que projetos de impacto social geram para pessoas, marcas e para a sociedade. Nosso convidado é o Sócrates Oliveira Júnior, empreendedor social, fundador de grandes iniciativas como a Goal, Players Brasil, Elo Cidadania, e alguém que, mesmo herdando um dos nomes mais emblemáticos do esporte brasileiro, construiu uma trajetória com os próprios pés e com uma visão muito clara, transformar o coletivo através da ação. Bem-vindo, Sócrates. Prazer gigante estar aqui e bora trocar muita ideia e aprofundar os assuntos, que tem muita coisa legal para falar. Muito bom, cara. Prazer ter você aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu gosto de fazer, que carrega o nome aqui do podcast, é: como você marca? Profundo? Cara, acho que eu tento marcar sempre a introdução que você fez. Primeiro, obrigado pelas palavras. Acho que trazer o aspecto humano para qualquer iniciativa, para qualquer ação, para qualquer negócio, acho que para mim é fundamental. A gente tende a traduzir impacto social sempre pensando em projetos sociais, em atingir pessoas que mais necessitam, mas na verdade impacto social a gente está fazendo o tempo todo, né? Qualquer negócio, seu negócio, meu negócio, qualquer negócio tem impacto social. E você trazer o aspecto humano, o aspecto de impactar pessoas para o centro de qualquer decisão, de qualquer estratégia, para mim é fundamental. Então eu tento pautar basicamente as minhas ações nisso, né? De ter o ser humano ali, o impacto causado, o impacto positivo, obviamente, causado nas pessoas como central, é basicamente o norte que eu sigo para qualquer coisa que eu vou fazer, pessoal, profissional, e acho que me sinto muito bem fazendo isso. Então, se eu pudesse resumir como eu quero marcar, é dessa forma, assim, causando impactos positivos por onde eu passo e para qualquer coisa que eu for fazer. E aí, como eu faço isso, tem uma infinidade de coisas por meio do esporte, por meio de projetos sociais. Agora estou entrando no ramo do turismo também, tenho outras coisas que eu quero fazer. Então, acho que as formas de se fazer isso são variadas e elas vão mudando ao longo da vida, né? Mas os valores, o centro, o nosso porquê, ele tem que ser muito sólido, né? Então é isso que eu acredito. Boa, cara. Antes até da gente falar dos seus negócios, dos seus projetos, iniciativas, quer falar do seu nome, cara. Carrega um peso bom, né? Sua família representa muito para o esporte brasileiro. É um símbolo, né, para nós. Cara, e como que foi você encontrar sua própria voz, né, no meio de tudo isso? E a sua causa, né, nesse contexto familiar, nesse contexto todo que você viveu e vive até hoje. Cara, acho que não é como encontrar, né? Eu estou encontrando e acho que vai ser um processo ao longo da vida toda, né? De aprendizado, de saber lidar cada vez melhor com isso. Venho num processo, incluindo terapia e autoconhecimento, para conseguir lidar bem e melhor com essas relações. Obviamente o meu nome é um nome muito conhecido e remete a muita gente coisas muito boas, né? E eu tenho aprendido cada vez mais a valorizar e a fomentar isso. Mas assim, eu sou completamente influenciado por esse meio, por esse contexto, por essa família que eu tenho e não quero negar isso, não quero abrir mão disso, porque minha família, não só os dois mais conhecidos, que são o meu pai e meu tio, Sócrates e o Raí, mas a família como um todo, a família da minha mãe, me influenciam e me influenciaram muito e eu me abro a isso e gosto muito disso, e são marcas que
que são muito fortes, né, socialmente, esportivamente, mesmo tenho vários empresários na família, mas, na verdade, assim, a forma como eu vou marcar ali, como eu vou me diferenciar, ela está evoluindo, eu estou aprendendo e eu estou tentando encontrar sempre o meu caminho, valorizando essa ancestralidade que eu tenho aí na família. Mas, de fato, hoje eu vejo muito menos como um peso e muito mais como um orgulho, uma satisfação muito grande de receber carinho, de receber só coisa boa do que o meu nome remete, do que minha família remete. Mas, obviamente, também tem uma responsabilidade envolvida e espero matar ela no peito e conseguir lidar bem. Pô, é um negócio diferente, cara, bem bacana e bom te acompanhar à distância durante esses anos e agora um pouco mais perto, né? Cara, e aí usando, cara, tudo isso que você viveu, eu lembro, acho que foi no meio da faculdade, né, que você já começou a olhar para o esporte, aí acho que você foi para a Goal, né? Conta um pouco dessa sua trajetória que te levou realmente a transformar esse senso, cara, de propósito, né, de ir para a parte cultural, para a parte social, a parte esportiva e transformar isso em negócio, transformar isso em impacto real. E aí, pô, conta essa trajetória mesmo empresarial sua. Bom, eu passei na faculdade, acho que como a maioria dos administradores, não sei se você tinha a mesma sensação, mas sem ter a menor ideia do que eu ia fazer da vida. Né? Nada, não fazia ideia do que ia fazer. É padrão, e passei a faculdade toda assim, mas o esporte é algo que, óbvio, pela pergunta anterior, minha família, a trajetória de todo mundo, eu sou um duplamente atleta frustrado de futebol e tênis, tentei jogar os dois e não consegui, mas jogo até hoje, brinco até hoje. Então, assim, esporte faz parte de quem eu sou, da minha família, da minha história. E ao longo da faculdade, nessa trajetória, enfim, participei de atlética, me envolvi com as atividades acadêmicas e as atividades esportivas ali no contexto da faculdade. E, obviamente, isso foi fomentando cada vez mais. Então, conforme eu estudava negócios e conforme eu participava cada vez mais do ambiente esportivo, basicamente eu queria unir cada vez mais essas duas coisas. E o aspecto de impacto social, transformação social, da mesma forma, né? Minha família tem várias ações, meu pai é reconhecidamente um cara que sempre lutou por causas como essas. Então, tudo isso está no meu DNA, está na minha história. E basicamente foi uma oportunidade que surgiu no último ano de faculdade. O Edu, meu ex-sócio na Goal, ele fundou a Alé Brasil, tem uma história grande no esporte aqui na cidade. E fundou a Associação para o Esporte e Cultura em 1998 e em 2010 para 2011 ele me convidou, porque ele tinha acabado de vender o Olé, tinha acabado de deixar o Olé, ele falou, cara, estou voltando a tocar a entidade, projetos sociais, não tenho grana para te pagar, mas sei que você gosta, está formando agora. Vambora. Quer vir comigo aqui? E assim a história começou. E aí a gente, pesquisando como fomentar os projetos ali para a entidade, a gente começou a se especializar nas leis de incentivo. E aí, a partir disso, a gente fundou a Goal, que foi uma empresa para gerir projetos incentivados, né, de esporte, de cultura. E a partir da Goal, a gente fundou a Vetro, que é uma empresa de contabilidade para fazer as prestações de contas dos projetos. Eles me convidaram para participar de outras empresas que eles tinham também, empresa de cidadania italiana, uma empresa de gestão de marketing esportivo. E aí a história começou, mas foi muito por esse background que eu já carregava de esporte, de impacto social. E aí juntou com a trajetória acadêmica na faculdade, e quando surgiu esse convite eu não pensei duas vezes, assim, era tudo que eu queria fazer, e ao longo dos últimos 15 anos foi o que eu fiz aí profissionalmente. Muito bom, cara. E dentro, vamos falar um pouco lá da parte da Goal, que acho que é um assunto que, por mais que tenha relevância, não se fala tanto, né? Então, tem lá todo o movimento de ESG, todo o movimento social. Mas eu ainda acho que tem muita gente, muita empresa que só faz porque tem que fazer. No seu caso, não. Vocês fizeram porque acreditavam naquilo e causaram resultados bem relevantes para esses incentivados, esses projetos todos que vocês levantaram. Como que está o posicionamento disso no mercado? Como que a Goal é vista? Como vocês se comunicavam com os stakeholders? Tinha realmente uma atenção para essas ações sociais? Conta aí desses... Cara, é muito claro assim que tem empresas e empresas, pessoas e pessoas, líderes e líderes, né? Então, assim, tem gente que está
efetivamente pensando nisso como um diferencial estratégico, tem gente que está só respondendo a uma demanda externa, tem gente que só está fazendo para inglês ver. Então, assim, tem de tudo. Mas é um perfil muito claro, assim, para mim, e nessa trajetória toda isso se confirmou ao longo do tempo, que as pessoas que conseguem, e as empresas e os líderes que conseguem se aprofundar um pouquinho mais na estratégia, entendem que isso é uma vantagem competitiva. Então, não tratam isso como uma obrigação ou como algo que é uma contrapartida à sociedade. Não é nada disso. Assim, não estamos falando de benevolência, não estamos falando de caridade, não estamos falando de nada disso. Estamos falando de estratégia, estamos falando de pensamento a longo prazo, visão de longo prazo e diferenciação no mercado. É disso que se trata investimento em ação social, é disso que se trata ESG. É você pensar além do resultado de curto prazo, do balanço, da grana que vai sobrar no fim do mês ou no fim do ano. É você pensar na sua empresa daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E pensar numa empresa daqui a 5, 10, 15, 20 anos é pensar em meio ambiente, é pensar em comunidade, é pensar em funcionários, em bem-estar das pessoas. Você não consegue construir nada a longo prazo se você não pensa nessas iniciativas todas em conjunto, né? Então, é muito claro assim, que você via empresas que se diferenciavam no mercado, era muito mais fácil tratar com esses caras do que com empresas que tinham pensamentos muito mais a curto prazo e pensamentos menores, digamos assim, né? Então, essas coisas caminham juntos e provavelmente a gente vai ter cada vez mais, por mais que esse papo oscile, né? Então, agora você tem mudanças políticas e aí a pauta... Inteligência artificial, né? A pauta... Exatamente. E mesmo a discussão, né? ESG, uma hora está na moda, outra hora não está. Já foi sustentabilidade. Então, a palavra muda, o conceito muda, vai se atualizando, mas a essência da coisa, que é cuidar de algo além do que está no curto prazo, isso vai continuar e vai ser cada vez mais importante para que as pessoas olhem, né? Então, você, de fato, conseguir pensar um passo além é pensar além do financeiro, pensar além das áreas que estão na sua empresa e conseguir projetar o que sua empresa impacta no mundo, seja ambiente, seja pessoas, comunidades, etc. Então, com certeza, as melhores empresas daqui para frente vão ser as que mais investem em ESG, não porque investem em ESG, mas porque entendem ESG, entendem impacto social como essa diferenciação estratégica. Porra, animal, cara, animal. E me fala, antes de eu te perguntar das novas iniciativas, qual foi o case que mais te marcou, cara, nesses últimos 15 anos? Conta essa história pra gente. Cara, tiveram vários, assim, a gente... teve o que mais me marcou, não necessariamente foi positivamente, mas foi a história mais bonita, que infelizmente terminou com uma tragédia, que foi o Gimenez, que faleceu no voo da Chapecoense. Ele começou com a gente com 4 anos, era um moleque super tímido, um moleque que não tinha grandes perspectivas, assim, estava super num contexto muito ruim. E era um moleque que não tinha muito talento no futebol, e é por isso que me marcou tanto, assim. É um moleque que, desde o projeto social Bom de Nota, Bom de Bola, ele sempre foi um dos caras que mais se esforçava, um dos caras que mais trabalhava, um dos caras que mais queria. E aí saiu do projeto social, foi para a base do Olé Brasil e continuou assim, e assim, sempre desacreditado, sempre com a galera falando, pô, um cara esforçado e tal, mas não tem talento. Não vai virar jogador. E, cara, ele foi assim até o dia da morte dele no voo da Chapecoense, que ele era titular do time, estava na final da Copa Sul-Americana, no auge da carreira, e infelizmente aconteceu aquela tragédia. Esse menino começou com a gente nos projetos sociais e foi evoluindo até chegar nesse auge. Então, assim, é algo que me marcou muito, porque assim, não foi uma descoberta de um talento ali. Pelo contrário, foi algo construído, obviamente pelo contexto que era fornecido a ele, mas muito também pela força de vontade, pela transformação que esse menino conseguiu fazer para ele mesmo e para a família dele. Então, essa história me marcou muito, assim, porque a gente estava junto com eles e com a família até depois do fim, assim, até depois da tragédia, organizamos o velório dele e tudo mais. É uma história triste, mas também muito bonita, porque demonstra o quanto o esporte, quanto projetos como esse podem ser transformadores. E tem vários exemplos, assim, de como isso acontece
E se o nosso país, se a nossa comunidade conseguisse fomentar mais iniciativas como essa, com certeza seriam ainda mais histórias. Nossa realidade seria outra. Com certeza. Se trabalhasse esporte, educação da maneira adequada. Né? E você vê a gente escuta bastante do esforçado que vence o talentoso. Né? Esse é um exemplo bem claro. Né, cara? O esforçado venceu um monte de gente talentosa que não quis pagar o preço. Então, acho que na maioria das vezes, na verdade, né? O talento ele facilita caminhos, né? Mas ele tem um teto muito, muito claro, cara. Se você não tiver ali disciplina, esforço, consistência vai ficar para trás. E o esporte mostra isso na nossa cara o tempo todo, né? Total. Muito bom, cara. E construção de marca dentro desse mercado. Nesse contexto, cara, o que é construir marca? É visibilidade, é confiança, é experiência? Como que você fez essa trajetória e como o mercado confiava em vocês? Como que foi essa construção? Cara, eu acho que construir marca é propósito total, assim. Acho que marca, comunicação, tudo isso são meios de você conseguir transparecer o que está dentro de você, e aí no sentido pessoal e no sentido de empresa, obviamente. Então, para mim, marca é muito isso, muito propósito. E a gente tentou fazer isso. A gente tentou colocar para fora tudo que tinha lá dentro, tudo que a gente acreditava, a forma como a gente acreditava trabalhar o esporte, trabalhar a cultura, a forma como a gente acreditava impactar o mundo. E foi assim que a gente construiu a relevância e a autoridade que a gente tem ao longo desse tempo todo, porque as marcas que se associavam a nós, as crianças que participavam dos projetos, os colaboradores que estavam com a gente, todo mundo também comprava essa ideia e a gente conseguia remar para o mesmo lado. Então, acho que é isso. Assim, o mais importante para mim é você ter claro por que você faz o que você faz. Né? Enfim, gosto muito da metodologia do Golden Circle. Do Simon. Do Simon, exato. Porque é isso, assim, independente da metodologia que você use, mas saber o seu propósito, saber o seu porquê, saber a razão pela qual você sai da cama todo dia e vai para qualquer ambiente que você vá, é o fundamental, assim, é o que te traz sempre quando alguma coisa ruim acontece ou quando um projeto novo aparece. Por que você vai fazer A e não vai fazer B? Por que você vai investir em A e você não vai investir em B? Se você tiver claro o porquê que você faz as coisas, essas decisões todas ficam muito mais fáceis, né? E, obviamente, a construção de marca, comunicação, todo o resto também fica muito mais fácil. Então, acho que isso é muito claro para mim, assim, e eu tento trazer também para qualquer iniciativa que eu faça. Boa. E falando em porquê, você mudou o seu porquê recentemente, né? Fez aí essa saída dessas empresas, uma história, já passei por isso, né? A gente reciclar realmente, mudar de negócio, mudar de sociedade. Cara, e aí, qual que é o seu porquê novo? Quais são suas iniciativas novas? Fala um pouco aí para nós. Cara, eu não mudei o meu porquê, por incrível que pareça. Acho que eu mudei os meus comos, mas o porquê continua muito claro, assim. Eu tenho tentado atualizar as palavras, mas o que está dentro de mim não mudou, assim. No fundo, o que me move é fazer a vida das pessoas mais felizes, né? Acho que isso está cada vez mais claro para mim, é como eu quero marcar o mundo. E o que eu quero fazer a partir de agora, na verdade, é expandir esse horizonte para fazer isso de mais formas, né? Tinha uma forma muito clara ali para um público-alvo muito específico e acho que eu dei minha contribuição ali nos últimos 15 anos e eu senti que o ciclo precisava se encerrar ali para que eu pudesse atuar e trazer essa visão de mundo e trazer esse propósito para outros campos também. Então, acho que essa energia de querer mudar o mundo, de querer transformar a vida das pessoas, ela ainda é o que me move, mas eu vou fazer isso de mais formas a partir de agora, explorando outras técnicas, outras ferramentas, porque, no fundo, é como eu enxergava o esporte, como eu enxergo o esporte e como eu enxergo outras áreas também. São ferramentas, no fundo, para a gente transformar a vida de pessoas. Então, a gente usar essas ferramentas da forma correta e conseguir fazer isso é o que eu quero fazer a partir de agora também e é o que eu tentava fazer com o esporte e vou continuar tentando. Animal. E o que você está fazendo? Né? Então, a gente falou um pouco algumas semanas atrás, né? Então você está subindo a sua
não é bem uma agência de turismo, né? Tem um modelo diferente de negócio. Conta um pouco sobre essa iniciativa. Bom, a Wish & Go, ela é uma agência de viagens na teoria, no CNPJ, mas a ideia é que seja muito mais do que isso, né? Então a gente está trazendo um conhecimento aí do mundo das milhas e do mundo das viagens para a gente conseguir atender bem empresas e atender bem pessoas físicas que perdem suas milhas, que perdem a oportunidade de viajar. Então a ideia é gerar e criar experiências inesquecíveis usando coisas que já existem ali. Então melhorar as experiências das empresas com viagens e fazer gestão das milhas de pessoas para que viajem mais, para que tenham mais acesso a experiências com a família e tudo mais. Esses são os dois focos principais da nossa agência, atender empresas e atender gestão de milhas de pessoas, né? Essa é uma das iniciativas, tem ido super bem, é onde eu estou colocando mais energia nesse momento e acho que conectando com esse porquê, né, que eu falei anteriormente, isso fica muito claro, assim, o feedback das pessoas, a satisfação das pessoas e o quanto uma viagem pode ser transformadora para alguém, seja uma experiência profissional, seja uma experiência pessoal com a família. Isso também tem enchido o meu coração, assim, tem enchido a minha alma de propósito. Então, eu me encontrei bem nesse ramo e estou bastante empolgado com isso. Então, essa iniciativa está sendo muito bem sucedida. A gente está no 3º mês de operação e já com bastante procura e já com bastante resultado. Mas é o que você falou, assim, é um desafio grande sair de um mercado e ir para um outro completamente diferente. Você se coloca em posições que há muito tempo não fazia, né? De voltar para a operação, de voltar como um aprendiz ali, buscar conhecimento e conhecimentos básicos, né? Óbvio, a gente está sempre se atualizando em qualquer meio, mas você se vê ali muito longe de quem já está no mercado e ter que fazer esse caminho todo de novo é um exercício bem interessante, assim, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal mesmo, de autoconhecimento, de evolução. E eu tenho curtido esse processo, assim, acho que tá me alimentando, tá me deixando vivo de novo. A gente volta pro chão de fábrica. É isso. E é bom fazer isso, né, cara? Você volta para a realidade um pouco, né? A gente, depois que o negócio fica um pouco mais maduro, a gente fica muito longe de onde os problemas acontecem de fato e de onde a gente entrega valor de verdade, né? Que é na ponta. Na ponta, exatamente. A gente fica muito longe, a gente fica em planilha, em gestão, em estratégia. E, óbvio, isso é tudo muito importante, mas a gente não pode se desconectar do que está ali do resultado final do nosso trabalho, né? E esse movimento de volta tá me fazendo olhar com muita força para isso. Eu acho que vai ser um aprendizado para, se Deus quiser, daqui a pouco, quando estiver maduro de novo, eu não ficar tão distante ali do propósito final. Sim. Tem o movimento do Flávio Augusto, de outros grandes empreendedores, que é a gente não sair do operacional, né? Então, teve um movimento grande de, cara, saia do operacional. Não, saia de lugares que realmente a gente não precisa botar energia, né? E realmente está na ponta, está com o cliente. A gente tem que estar lá, né? De uma forma ou outra, é importante pra caramba. E eu gostei do porquê seu, cara. Então, assim, no fundo eu quero realizar sonhos e servir bem o próximo. Então, cara, seja no impacto social, seja numa agência de viagens, você está realizando um sonho, que é, conseguir viajar com a minha família para fora num valor acessível, ou a minha empresa conseguir fazer um pacote específico aqui que eu consigo dar algum benefício melhor para os meus colaboradores ou para um cliente meu, e no fim isso é realizado, né? E, cara, essa parte é bem, bem difícil, né? A gente lutar com a nossa percepção de aprendizado e humildade, né? Então a gente recomeçar um negócio, cara, pode recomeçar ele pequeno ou grande, muda bastante a nossa posição, a forma de pensar. E eu lembro de quando eu fiz a transição, né? Quando eu saí da usina, lá em 2016, e eu vim, a gente era mercado universitário total, tinha algum outro projeto fora disso, e eu vim para o corporativo. Cara, não tinha marca, não tinha case. E aí eu me vi fazendo festa junina da Ambev para 100 pessoas, pendurando bandeirinha, cara, subindo em escada, gelando cerveja e refrigerante, coisa que eu não fazia há 8 anos, né?
Então, assim, cara, é um exercício, cara, para você visualizar o futuro e falar, cara, beleza, eu estou fazendo isso, mas eu sei onde eu vou chegar, né? Eu sei onde eu vou, o que eu vou conquistar. Acho que é isso um pouco o que você vai chegar, mas também tentar curtir esse processo, né? Acho que ver a beleza nesse retorno ali à ponta e conseguir curtir isso também é algo que eu tenho refletido bastante, assim, porque muitas vezes a nossa cabeça também vai sempre pro objetivo final, né? Vai sempre lá para frente e acho que isso de alguma forma, porque sempre vai ter um objetivo maior, né? E esse objetivo nunca vai chegar, porque quando chegar ele vai ter outro. Então, assim, acho que o aprendizado, e isso acho que também é treinável, né? Pelo menos eu acredito nisso, é você curtir o processo, é você ver beleza ali nas coisas, ver beleza no dia a dia, ver beleza em pendurar bandeirinha, em encher gelo, em orçar uma passagem, que é o que eu estou vivendo agora, porque... Falar com o cliente. E tomar dura de cliente, e cobrança... Também é algo que, cara, é muito longe da minha realidade dos últimos 15 anos, ou 10 pelo menos. E eu estou voltando a viver. Então, assim, ver beleza nisso e conseguir absorver isso como uma experiência bacana também é um desafio que eu tô me incumbindo, assim, e na maior parte do tempo tenho conseguido, mas às vezes, obviamente, você se estressa, você perde, fica puto. É natural também. Sim, acho que faz parte do caminho. É uma boa viagem, né? Eu acho que é isso, tem que aproveitar. E, cara, como você já teve sucesso, vai ter sucesso de novo em qualquer empreitada. Então, a gente já tem a bagagem necessária para fazer 1, 2, 10, 100 negócios dar certo. Então, cara, é parte do processo. Né? Tomara. Já deu certo. E, cara, voltando ali para construção de cultura, de marca... eu não sei se vocês tinham recursos limitados ali nas empresas, porque tem todo um trabalho com o governo, né? Esse formato que vocês tinham. Como que você mantinha isso com consistência, com identidade? Como que era trabalhado isso lá dentro? Cara, tinha algumas limitações por regulamentação, por ter que cumprir várias regras, né? Mas, de novo, acho que a palavra propósito ela é muito forte nesse sentido, porque para mim também você ter um propósito claro e, obviamente, comunicar e agir de acordo com esse propósito é o fundamental nesse sentido de construção de cultura. E o que a gente tentava fazer ali era trazer as pessoas para esse mesmo propósito, né? Tanto na questão de selecionar pessoas que já tivessem valores semelhantes, quanto de fomentar com que essas pessoas fossem caminhando para esse mesmo lugar que a gente gostaria que todos fossem, né? Então, assim, acho que as formas como a gente fazia isso eram várias, né? A gente tinha iniciativas internas, externas, de comunicação, de ações mesmo, de criação de cultura, mas acho que no profundo ali, no fim das contas, era uma questão de conseguir comunicar bem o nosso porquê, né? Isso, conseguir comunicar bem o porquê que a gente estava ali, porquê que a gente fazia o que a gente fazia, porquê que a gente fazia coisas novas além do que a gente fazia, que muitas vezes as pessoas podiam não ver muito sentido, muita relação. Então, assim, você comunicar as relações dessas coisas com esse propósito central, com esse porquê. E, obviamente, que todas as pessoas estivessem conectadas a esse propósito, para mim sempre foi claramente o fundamental. Clichê, né? Falar assim, cara, construção de marca, branding, da porta para fora, vai funcionar até certo ponto. Mas se os seus valores, né, o que está sendo trabalhado, cultura, em pessoas, na sua equipe, na forma que você toca o negócio, uma hora não vai dar certo. Se não tiver bem comunicado o que acontece aqui dentro, é o que eu vou conseguir comunicar lá para fora. É isso. E acho que assim, o principal objetivo que a gente tinha ali de criação de cultura era que as pessoas conseguissem ser de verdade. O que a gente vê muito em culturas empresariais, e eu sou muito crítico disso, são pessoas que naquele contexto não conseguem ser de verdade, né? Que tem
máscaras e capas e que precisam ter muitas vezes, porque senão não sobrevivem nesse ambiente, né? Então, não estou dizendo que é culpa das pessoas, mas a cultura empresarial exige que as pessoas tenham esse tipo de coisa. E acho que o que a gente tentava fazer ali era que as pessoas de fato se despissem dessas máscaras e conseguissem ser quem elas são e se conectassem com aquele propósito ou não, que também era uma possibilidade, né? Mas que não tivesse ninguém ali vestindo uma máscara e se escondendo atrás de qualquer motivo que seja, né? O financeiro e etc. Então, acho que como lição aí de criação de cultura que eu vou levar é muito isso, assim, para qualquer propósito que eu tenha, para qualquer negócio que eu for fazer, o meu objetivo principal vai ser que as pessoas consigam ser quem elas são naquele ambiente profissional, que para mim já é um desafio muito difícil e para mim a minoria das empresas conseguem isso, assim, quanto maior ela é, mais difícil fica com que isso aconteça. Cara, baita desafio, a gente também faz esse trabalho aqui. E tem que tomar muito cuidado com as confusões dos assuntos, dos termos. Quando a gente vai falar de segurança psicológica, muitos entendem que vai ser gostosinho trabalhar nesse lugar. Aqui eu sou seguro, né, eu sou bem cuidado, eu posso fazer o que eu bem quiser. Não é bem por aí. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra, né? Então, como eu faço um ambiente ser seguro, mas o que é ter um ambiente seguro? É eu conseguir assumir riscos interpessoais, sabendo que eu não vou sofrer represália, que eu não vou ser reprimido, ou que eu não vou ser assediado, mas ao mesmo tempo sabendo que eu posso ser demitido. Então, esse equilíbrio é muito difícil de fazer, né? Usar as teorias que a gente tem acesso de design organizacional, de gestão empresarial, holacracia, enfim, coisas mais modernonas, vamos falar dessa forma, em que eu concordo, né? Como eu consigo ser autêntico no trabalho, mas eu também não posso ser um sem noção, né? Então tem vários contrapontos para a gente conseguir construir esse ambiente e fazer a galera conseguir trabalhar de uma boa forma, feliz, né? Então é um baita desafio, cara. É isso, mas mesmo para a galera que não se encaixa, é melhor que essa pessoa consiga se expressar a ponto de ser considerado um sem noção para que não esteja mais naquele... Porque no fundo tem lugar para todo mundo, e tem lugar para quem é sem noção, que não necessariamente é esse ambiente aqui. Então, assim, acho que a pessoa conseguir se expressar a ponto, inclusive dela não estar naquele ambiente, ou ser demitida, ou sair, ou entender que aquele não é o lugar dela, também é positivo, né? Porque você se alimentar e ficar num ambiente que não é para você, para mim é o pior dos mundos, né? Muito melhor você se expressar e não se encaixar do que ficar levando uma coisa que não é para você, que é ruim tanto para a empresa, para a organização, mas principalmente para a pessoa que está lá, né? Então, acho que nesse sentido eu concordo completamente com você, mas ainda acho que é melhor que você tenha um ambiente em que, mesmo que hajam excessos, que esses excessos, obviamente, tenham consequências, mas é muito mais positivo isso do que você coibir qualquer tipo de questão e ter menos desse tipo de clareza de quem está ou quem não está e quem se encaixa ou quem não se encaixa. Total, cara. E vocês usavam alguns rituais, artefatos ali que faziam a cultura ser vivida dessa forma? Cara, formalmente não. Isso já é uma escolha de cultura, né? Acho que assim... Eu tenho uma característica muito, muito horizontalizada, né? Então, eu tendo a gostar pouco desses rituais top-down, né? Que geralmente são. Então, a nossa visão ali, a minha visão ainda é essa, de deixar com que essas coisas aconteçam um pouco mais naturalmente e de fato, conseguir fomentar essa horizontalidade na empresa, né? E acho que isso tem vários aspectos, né? Também é um desafio muito grande, né? Um desafio muito, muito complexo. E você tem que responder organizacionalmente, institucionalmente, a esse desafio de forma a conseguir criar ambiente para isso. Então, você reconhecer as pessoas, você, de fato, conseguir gerar um ambiente que não seja a palavra que eu odeio nessa questão de cultura, que é sentimento de dono, né? Vestir a camisa. Vestir a camisa.
Porque, cara, assim, basicamente o que você está pedindo para a pessoa é que ela, não sendo dona, ela só tenha a bucha de dono, mas que só não tem o benefício, né? Só o ônus de dono e não tem o bônus de ser dono. E eu acho isso ridículo, assim. Eu acho que você criar um ambiente em que a pessoa se engaje, obviamente, isso é super positivo, mas você precisa, de fato, criar o ambiente. Geralmente, esses discursos, de fato, só querem o ônus, né? Que a pessoa trabalhe até mais tarde, que tenha visão inovadora, visão sistêmica e tal, e ganhando um salário horrível, trabalhando ali um CLT, mal pago, enfim, num contexto completamente ruim. Então, acho que a gente usava pouco o ritual por essa visão de tentar trazer um pouco mais de uma cultura naturalizada, né? De que as pessoas construíssem os seus próprios rituais individuais e coletivos e comunitários. Então, obviamente, a gente se organizava por equipes, por times, e os times criavam os seus próprios rituais, os seus próprios acordos ali, e acho que funcionou em algum momento muito bem, assim. Boa. Vou até aproveitar o assunto, compartilhar com a galera 2 rituais que a gente usa na Fito, que fazem muito sentido e estão nesse caminho, né, de modelos de organizações Teal. A gente ainda não é uma organização Teal, estamos longe, porque é muito difícil você tirar a espinha dorsal de uma empresa vermelha, né, de uma organização pautada no modelo tradicional, que é o que a gente sempre viveu, e a gente está tentando mudar isso, né? Então, tem as teorias, organização verde, depois vai para Teal, e tento caminhar para esse lado. Mas 2 artefatos que a gente implementou, cara, que fazem muito sentido. O check-in e o check-out. Não sei se vocês chegaram a usar isso. É simples pra caramba. Então, toda reunião que a gente vai fazer tem o check-in e a pergunta é como você está chegando. E não pode falar bem. Então, depois de alguns meses, a gente entendeu que todo mundo começa a falar bem, porque aí vira, tudo bem, não está tudo bem. Então, bem não pode. Então, eu estou chegando ansioso, estou chegando nervoso, estou chegando triste, chateado. Tem vários, né, sentimentos. O correto é a gente trabalhar sentimentos. Eu estou chegando animado, estou chegando feliz, estou chegando energizado. E no fim da reunião também, uma reunião mais extensa, tem o check-out. E aí a pessoa pode sair de outra forma. Se eu fiz 10 reuniões no dia, tem que ter 10 check-ins, não necessariamente 10 check-outs. Então isso é muito legal de colocar no dia a dia. Faz uma diferença danada, né? A gente sabe quando uma pessoa que fala, pô, cara, tô chegando triste hoje. Talvez eu não vou passar um feedback que eu tinha guardado para fazer isso com a pessoa hoje, que ela não está no melhor dia. Então isso ajuda a gente a trabalhar bastante coisa no dia a dia. E o tratamento de tensão, como que funciona? Resumindo a explicação, então, na hora que eu tenho algo incômodo, seja um pedido de ajuda ou uma tensão, que a tensão vem do tensionar, né? Não é porque eu estou tenso, alguma coisa está tensionada. Então, eu tenho um problema com o Sócrates. Ao invés de eu bater um feedback ou fazer alguma coisa top-down, eu vou usar um modelo de tensão e falar, cara, como eu me senti naquela situação, o que eu esperava dessa pessoa ou dessa situação, e eu abro o meu pedido. O meu pedido é tal coisa. Eu gostaria que você tivesse escutado mais, eu gostaria que você tivesse feito o XPTO, ou eu não sei o que eu quero e eu gostaria que o meu time discutisse esse assunto. E aí abre a discussão, e aí dá para fazer de N formas essa discussão. Então, 2 artefatos que a gente usa, tratamento de tensão sempre delicado, né? Então, você vai aprendendo, já tem acho que uns 2 anos que a gente faz isso aqui, e você vai aprendendo a fazer cada vez melhor esse método de mediação de conflito, mediação de tensão. Então é um negócio meio... Cara, adorei. É diferente, cara. Adorei. E acho que você traz 2 pontos que são meio tabus aí nas organizações, né? Que é tratar conflito e tratar sentimento, né? Geralmente a gente... Sentimento não pode nem falar, né? Cara, você se expor assim e expor vulnerabilidade ali numa organização é um baita tabu. E acho que é uma quebra de paradigma muito massa, assim. E criação de cultura... Ia falar foda, mas não sei se pode. Pode falar. Então são coisas... E aí tem, enfim, né? Cara, uma variável que tem me impactado bastante, e isso foi depois, inclusive, da minha saída das empresas, é a questão da diversão, cara. Acho que
Isso tem pautado muitas das iniciativas que eu tô me inserindo, e acho que tem pautado até minha visão de mundo. Assim, eu cheguei a comentar em conversas informais que a gente teve, que eu estou desenvolvendo com o meu irmão, refletindo e filosofando muito sobre uma metodologia que a gente quer desenvolver baseada no brincar infantil. E isso tem me trazido bastante reflexões a respeito de culturas de empresas e de organizações no geral, né? Porque eu acho que nós, enquanto seres adultos e humanidade atual, a gente normalizou muito a chatice. E acho que isso é terrível do ponto de vista de produtividade, de satisfação, de saúde mental. E acho que é um dos grandes problemas que a gente tem no mundo hoje. Assim, e para onde eu olho, assim, a gente aceitou que o mundo é chato, que ele tem que ser chato, que ele vai ser chato e que a gente tem que enfrentar a chatice. E a gente simplesmente parou de questionar por que as coisas são chatas e se elas precisam ser realmente chatas para funcionar, né? Será que o mundo precisa ser chato para funcionar? E, na verdade, as experiências empíricas que eu tenho observado é que coisas legais, via de regra, são melhores também de resultados, né? Também de processo e resultado mesmo. Então, eu tenho me questionado bastante sobre isso e com certeza tá muito embrionário ainda, mas eu vou aplicar muito desse conceito assim, nas empresas que eu estou criando agora. Vou experimentar muita coisa nova, mas assim, como filosofia, como conceito, é algo que tem mexido bastante comigo e totalmente inspirado no fato de ser um pai recente e que você também é, e de olhar para minha filha e entender que ela não aceita isso, nenhuma criança aceita isso. Então, assim, nós adultos estamos sempre ligados ao objetivo final, né? Então, a gente faz alguma coisa por um objetivo futuro. E como a criança não entende o que é um objetivo futuro, ela não aceita que uma ação seja chata e sem graça, né? Ela exige que o adulto prove para ela que aquilo merece ser feito, né? Então, você vai escovar um dente, você precisa contar uma história, criar uma... Apertar um botão, sei lá, você que invente uma forma de tornar aquilo mais interessante. Eu acho isso maravilhoso, isso é mágico e isso tem me provocado. Por que a gente não pensa um pouquinho mais dessa forma enquanto adultos, né? Por que a gente está pensando só lá no objetivo e está esquecendo um pouco de tornar esse momento presente mais interessante? Porque, no fundo, torná-lo mais interessante também é ajudar a atingir aquele objetivo que a gente está vislumbrando de forma mais fácil. Então, assim, a gente está discutindo bastante de cultura, eu lembrei disso e é algo que com certeza eu vou ter experiências aí legais de compartilhar. Irado. Na hora que ficar pronta a metodologia, traz aqui e a gente divulga ela. Vamos testar isso daí é bem, bem legal, cara, bem diferente. E o mundo precisa disso, né? Sem dúvidas. Cara, e aqui a gente falando para os heads, os CMOs, a galera, não vou falar os chatos, né? Mas a galera que está ali nesses cargos mais altos, em grandes empresas, tem uma pressão enorme no dia a dia. Cara, o que essa galera ainda não entendeu sobre comunidade, sobre ações sociais, sobre impacto e construção de marca com propósito? Como eu disse, assim, eu acho que é muito diverso. Tem uma galera que já entendeu muita coisa e tem feito muita coisa de uma forma bem diferente. Tem uma outra galera que ainda está preso a conceitos que, para mim, estão muito claramente ultrapassados. E aí é um julgamento de valor, né? De que, para mim, essas pessoas e essas organizações vão ficar para trás. Como a gente falou no início, acho que pensar em comunidade, pensar em ambiente, em mundo, em sociedade, não é benevolência, é estratégia, pensando do ponto de vista de negócio, né? A estratégia é visão de longo prazo, é visão sistêmica. Então, acho que esse é o conceito principal, assim, de internalizar isso. Uma das coisas que eu tenho feito é exatamente consultoria em ESG. E, recentemente, eu dei uma consultoria de alguns dias para uma empresa do agro. E a gente falou muito disso, assim, a empresa foram 20 líderes dessa empresa que contrataram eu e um time para fazer essa consultoria. E antes, fazendo um check-in que a gente não fez na hora, chegaram nesse momento com um monte de preconceito. Os caras vão vir aqui, vão falar
que tudo que a gente faz está errado, paz e amor, que tem que parar de poluir, que tem que parar de usar água. E a nossa abordagem foi completamente diferente. A gente olhou para cada um das verticais de negócio deles, a gente olhou para cada uma das ações que eles tinham nas 3 frentes, no caso do ESG, da metodologia, que é social, ambiental e sustentabilidade, e governança, desculpa. E a gente olhou estrategicamente para essas coisas, né? E olhar estrategicamente não é abraçar árvore, não é parar de usar água, energia e nem doar a cesta básica para ninguém. É olhar como é que ações positivas de impacto podem contribuir com a estratégia do meu negócio. É disso que se trata, né? Para que o meu negócio não exista só daqui a 2, 3 anos, para que ele exista daqui a 50 anos. E você agregar uma comunidade para o seu negócio, você tratar melhor os resíduos do seu negócio, você ter melhores pessoas, mais animadas, mais felizes, com vidas mais saudáveis dentro da sua empresa. Tudo isso é pensar no seu negócio daqui a 20, 25, 30 anos, né? Então, quando você fala em impacto positivo, você fala de estratégia de negócio, você fala de, no fim das contas, atingir o objetivo principal, que é ganhar mais dinheiro. Você vai ganhar mais dinheiro no longo prazo se você conseguir fazer tudo isso, né? Então, de novo, é um pouco da discussão que a gente estava tendo de diversão e objetivo. Pensar nessas estratégias de uma forma mais sistêmica é ter um caminho mais fácil para atingir os objetivos que você está pensando no futuro e no longo prazo. Então, acho que assim, tem uma galera que já percebeu isso e está se destacando, mas acho que a grande maioria das empresas ainda não percebeu e ainda está olhando o curto prazo, um pouco por não conseguir tirar a cabeça para fora d'água, né? Tá consumido ali pelo dia a dia e pela operação e pelos problemas. Você não consegue olhar de fora e entender isso tudo. Então, tem um pouco, mas também um pouco por crenças limitantes que não permitem que as pessoas enxerguem que a gente está falando todo mundo da mesma coisa, né? E o mundo ser melhor para todo mundo é também o mundo ser melhor para aquela empresa e é também fazer com que aquela empresa cresça e atinja mais os seus objetivos. Então, acho que esse é o grande ponto, assim, para mim, dos líderes assumirem e começarem a executar. Pô, baita recado, cara. Espero que tenham muitos líderes aqui nos ouvindo e comecem a pensar, abrir a cabeça para isso. Acho que não, com certeza vai fazer diferença para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas empresas. Sócrates, para a gente fechar, qual é a memória que te marcou profundamente e ainda influencia o jeito que você se relaciona com as pessoas, sua família, lidera, toma decisões? Cara, isso é difícil. Não me veio algo muito claro na cabeça, assim. Acho que me vem uma série de memórias, assim, que na verdade pautaram os valores que eu tenho hoje. Tem memórias que eu vivi, tem memórias de livros que eu li, tem memórias de histórias que eu ouvi. Acho que tem muita coisa de pessoas que eu admiro e que eu me espelho. A história do Mandela me marca muito. Talvez tenha sido a história, o livro, a pessoa que mais me marcou assim, na vida e quem mais me inspirou. Tem muita coisa ali de negócios, muita coisa de pessoas, de relacionamento humano, de resiliência, de valores, de humildade, enfim. Obviamente, muitas experiências que meu pai passou, acho que me influenciaram muito, assim, a forma como ele entendeu que aquilo que ele fazia era ferramenta, não era objetivo. Então, assim, ele sempre enxergou o futebol e o esporte como ferramenta para atingir o porquê dele. No caso, o porquê dele era também transformar a sociedade que ele estava inserido. Então, assim, isso me marcou profundamente. Acho que está claramente imerso nas falas anteriores antes de eu trazer aqui. Então, talvez essas experiências que o meu pai passou e que ele, de alguma forma, transmitiu para mim foram, talvez, pensando na minha vida profissional, o que mais me marcou e o que mais me influenciou. De pensar qualquer ação, qualquer negócio, qualquer projeto que eu faça como uma ferramenta para atingir objetivos que são maiores. E é por isso que eu saio de projetos sociais, vou para o turismo, vou para outras áreas com muita tranquilidade, porque eu entendo todas essas áreas como ferramentas para atingir um objetivo e para atingir um propósito maior que eu tenho. Muito bom. Pô, irado.
episódio a galera vai sair bem energizada, bem inspirada. Tomara. Cara, queria agradecer por esse momento, por essa conversa. Acho que foi muito potente, cara, a gente escutar aí um pouco da sua trajetória, um pouco da sua visão sobre o mundo, sobre a vida, a gente trocar essa experiência toda por aqui. Queria deixar um espaço, cara, se quiser aproveitar para passar aí suas mídias, onde que a galera encontra você e os seus negócios, passa aí para a turma. Bom, Instagram, Sócrates, VOJR, meu Instagram pessoal, tô começando a usar mais. Já abriu o Instagram? Não? Já abri. Tô um pouquinho mais avançado já, mas é isso, assim, por 15 anos não precisava me comunicar muito, na verdade precisava, mas estava na zona de conforto ali, então, enfim, Instagram pessoal é esse, tem o Instagram da agência que é o @WishNGo, e outras iniciativas que a gente está começando a lançar, que vão estar, eu vou comunicar no meu Instagram, nas minhas mídias, então quem seguir vai ficar sabendo, mas essas duas já são suficientes. Boa. E o meu, @Rovitor, falo lá sobre empreendedorismo, gestão de negócios para o mercado de eventos. Então, minha mentoria está aí saindo do forno. Quem tem interesse pode me mandar um DM que logo eu vou estar ajudando ainda mais o nosso mercado a prosperar. Também tem o nosso @fito.ag, que é onde a gente coloca tudo que a nossa agência faz, os eventos, as ativações, o backstage, enfim, tudo que você pode ver sobre o que a gente produz e entrega nesse mercado. Eu sou o Rodrigo, agradeço pela sua presença e até o próximo episódio.